primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é desentulhar a sua própria vida. Porque mãe entulhada entulha filho. Mãe bloqueada bloqueia filho. Mãe com várias dores na alma e feridas emocionais, ela sangra em cima dos filhos que nunca feriu, que nunca machucou. Bom dia, bom dia, bom dia! Shalom, com alegria! Sejam muito bem-vindas à nossa live de um exército de transfigurados no Senhor. Campanha Restaurando Filhos. Nesses dias nós estamos orando e jejuando em favor dos nossos filhos. Nesses dias nós estamos pedindo ao Senhor que Ele possa tocar a vida dos nossos filhos, que Ele possa guardar, que Ele possa repreender todo o mal e que o Senhor nos leve para um lugar aonde nós tenhamos como pais sabedoria para educar os nossos filhos na presença do Senhor. Nessa manhã eu já te peço, você que entrou aqui nessa manhã, envia essa live para outras pessoas. E quem sabe uma mãe vai entrar aqui, vai ver o nome Campanha Restaurando Filhos e ela vai dizer assim: rapaz, eu vou fazer parte desse negócio porque eu estou precisando restaurar os meus filhos, restaurar minha casa em nome de Jesus. Então que você possa enviar essa live e nós vamos ministrar uma palavra de vida nessa manhã, lembrando que todas as atividades que nós vamos viver dessa semana já está nos grupos e todo dia a gente vai fazer uma atividade. A atividade de hoje é ungir a nossa casa e nós vamos juntos aqui ungir a nossa casa, ungir os nossos lares, declarando vida, declarando mudança, declarando transformação. Pastor, eu não estou em casa. Você vai estender a sua mão sobre a sua casa em direção a ela e você vai orar, porque Deus é o Deus do impossível. Então Deus, Ele sabe onde é a sua casa, onde é o seu lar, e você vai profeticamente estender sua mão para lá, se você não estiver em casa, e você vai orar junto conosco, tá bom? Então a palavra de hoje, nessa manhã, ela se encontra em Salmo 127, versículo 3 em diante, e essa é a palavra base para a nossa campanha, essa é a palavra-chave, né? Essa é a palavra que vai sustentar aí, durante esses 5 dias, a nossa campanha de jejum e oração. E essa palavra, ela diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do valente, ou na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Pai, nós oramos essa manhã e nós colocamos diante do Teu altar a Tua palavra. Fala conosco, ministra aos nossos corações e nos leva, Pai, para um lugar de entendimento, aonde nós possamos entender e colocar em prática a Tua palavra. A Tua palavra, ela diz que aquele que ouve e coloca em prática é como alguém que constrói sua casa sobre a rocha. E é nesse lugar, Pai, que nós queremos construir a nossa casa no nome de Jesus. Amém? E amém, e amém. Gente, olha só, ontem nós ministramos a respeito da influência que nós geramos sobre a vida dos nossos filhos e nós ministramos a respeito da escolha que nós fazemos. Todas as vezes que nós escolhemos, tomamos decisões na nossa vida, isso vai reverberar diretamente na vida dos nossos filhos. Isso é tão interessante porque quando alguém separa, é muito interessante isso. Alguém separa, alguém finaliza um casamento, as pessoas que mais sofrem não é o marido e não é a esposa, são os filhos. Porque as decisões que eu, como pai, como mãe, tomo, reverbera diretamente no destino dos nossos filhos. Isso é muito importante, isso é muito poderoso, isso é muito impactante. Porque às vezes nós tomamos decisões simples, né? Como mudar de cidade, como mudar uma criança de uma escola, como decisões como fazer ou não fazer um culto no lar, decisões do que assistir, decisões de quem vem dentro da nossa casa, presta atenção nisso. Decisões de quem vem dentro da nossa casa. Eu trabalho com treinamento, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas e uma porcentagem muito grande de mulheres que fazem parte do treinamento já passaram por abuso sexual. E esses abusos, na maioria das vezes, foram feitos por pessoas que frequentavam a casa. E meninos também, né? Homens também, pessoas que frequentavam a casa
E dentro desse frequentar a casa, aquela pessoa, ela aproveita dessa confiança e ela gera um abuso. Então, queridos, todas as nossas decisões, sejam de vida ou de morte, vão reverberar sobre a vida dos nossos filhos. Quando nós temos filhos, não é mais, eu vou tomar a decisão que eu quiser. Eu vou caminhar pelo caminho que eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser. Não. Você precisa hoje ter uma consciência que as suas ações, suas atitudes, suas falas, pensa num negócio que gera vida ou morte. Boca, língua, fala, declarações. Também a maioria dos treinamentos que eu faço, desenvolvimento com pessoas, cura na alma. Sabe a maior dor das pessoas? Uma palavra que elas receberam. E elas dizem assim, pastora, um dia assim, assim, minha mãe falou isso. Um dia assim, assim, meu pai falou isso. Aquilo marcou a minha vida. E aquelas pessoas às vezes têm 50 anos. Tem 60 anos. Tem 40 anos. Tem 35 anos. E ela carrega aquela marca durante anos na vida dela. E aquele bloqueio emocional foi construído pelo quê? Uma palavra. Então ontem nós falamos disso. Se você não assistiu, vai no YouTube, assiste a ministração. Porque diante de você, Deus está colocando vida e morte. E Ele diz para você, escolhe vida, para que viva você e a sua descendência. E nessa manhã, Deus está nos orientando a respeito de filhos como flecha na mão de um valente. Eu quero informar que o valente é você. Eu quero informar que o seu filho é uma flecha e o valente é você. E essa palavra fala a respeito da direção para a vida dos nossos filhos em direção ao propósito. Uma flecha, queridos, ela não é algo que pode ser usado de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. Uma flecha não serve para escrever. Uma flecha, ela não serve para bater prego na parede. Uma flecha, ela é feita para ser lançada. E existe um alvo específico para essa flecha alcançar. E eu vou falar hoje de uma coisa importante, propósito. Educar filhos com propósito. Educar filhos com direção certa, com orientação, assertivamente, alinhados diante de uma palavra de vida, de esperança, de direcionamento do Espírito Santo de Deus para a vida dos seus filhos. Só que essa palavra, ela se torna muito mais poderosa e muito mais forte para você. Sabe por quê? Porque a maioria dos pais que eu conheço, eles não sabem o propósito da sua própria vida. E se eu não sei o propósito para mim, como que eu vou dar propósito para o outro? Se eu não conseguir clarificar o meu destino, muitas vezes eu tenho 50 anos, 40, 35, 25, não sei. Mas eu não consegui ter clareza do meu próprio propósito. E não é esse o plano de Deus para minha e para a sua vida. Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E nós precisamos clarificar o nosso propósito para que a gente possa conversar com os nossos filhos a respeito disso. A maioria, queridos, dos adolescentes hoje, a maioria das crianças hoje, elas não têm nenhuma visão de futuro, nem de propósito, nem de nada. Eu estava dando aula há alguns anos atrás para crianças de 4 anos e eu ia dando aula, isso era o dia inteiro. Eu dava aula o dia inteiro. Eu dava de 4 anos e aí ia crescendo. 5, 6, 7, 8, até 18. Né? Até o terceiro ano, até o ensino médio. Eu dava aula de educação emocional. E eu lembro que uma vez eu fiz um processo para trazer qual é a visão de futuro que vocês têm. Qual é o propósito de vida de vocês. E eles, visão de futuro? Propósito? Sonhar? Gente, eu vou dizer para você. Imagina crianças, adolescentes que não sonham. Que não tem visão de futuro. E é por isso, queridos, que essas pessoas, essas crianças, estão pensando em automutilação. Estão pensando em suicídio. É por isso que o Instagram nem deixa a gente falar. Ele derruba a gente se você falar dessas coisas, tá? É por isso que as crianças estão vivendo uma vida sem sentido. Porque pior que a morte é viver uma vida sem propósito. E pais que não têm clareza de propósito, eles não falam de propósito, eles não ensinam de propósito, eles não direcionam. Ou seja, eu tenho uma flecha, mas ela não foi polida. Eu tenho uma flecha, mas ela não foi preparada. Eu tenho uma flecha, mas eu não preparei para lançar ela no alvo, até porque eu não tenho a mínima ideia onde seja esse alvo. Eu estou em um processo de escuridão. E eu tenho muito temor, querido, pela quantidade de pais que estão nesse lugar, onde existe uma escama nos olhos. Eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ver, eles não conseguem entender. Satanás tem trabalhado e trabalhado muito forte para matar, roubar e destruir. Nunca se ouve em toda a história
Ele tem tomado conta das mídias sociais de tal forma que há 20 anos atrás, quando eu criei o meu primeiro filho, eu criei ali, ó, observando tudo. Eu não deixava assistir qualquer coisa. Eu lembro que a gente procurava no desenho mensagens subliminares. Eu lembro, até hoje. Procurava, ó, vamos ver aqui que tem desenho, que tem mensagens subliminares. E a gente não deixava assistir, porque tinha mensagens subliminares. Mas hoje não tem mensagem subliminar não, queridos. Não tem mensagem subliminar não. Hoje é mensagem escancarada. É mensagem esculhambada. O negócio tá aí pra todo mundo ver. Dentro do desenho tem bruxaria. Dentro do desenho tem satanismo. Dentro do desenho tá ensinando como se envolver com o espiritismo. Tá lá dentro do desenho. E se você não tiver atento, os seus filhos estão se perdendo dentro da sua casa. Não é lá fora. Não é lá fora. Queridos, tem portas que estão se abrindo dentro da sua casa para trazer o inferno. E às vezes a palavra que você usa é exatamente essa. Meu Deus, minha vida tá um inferno. Eu não estou suportando mais. E nós precisamos estar atentos. Os nossos olhos, queridos, eles precisam se abrir para que a gente entenda. Eu estou numa guerra. E se eu sentar em meio a essa guerra, eu vou ser bombardeada. E junto comigo, com a decisão de morte, vem os meus filhos. Alguém precisa se levantar. Alguém precisa se levantar. Alguém precisa interceder. Alguém precisa clamar. Alguém precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. A palavra de Deus, ela fala assim, eu procurei um para se colocar na brecha. Você precisa se levantar. Você precisa se posicionar. E essa palavra, queridos, ele fala a respeito que os filhos são uma herança que Deus nos deu. E eles são uma flecha na mão de um valente. E uma flecha, ela tem destino. Ela é direcionada. Só que se essa flecha estiver torta, ela não vai para o destino dela. Se essa flecha não estiver afiada, ela não acerta o alvo. Então, antes de lançar a flecha, o que eu faço antes de lançar? Eu preparo a flecha. Tem muitos pais tentando lançar flechas que eles não prepararam. Pais tentando lançar flechas que eles não prepararam. É tempo de preparar a flecha. É tempo de, muitas vezes, permitir os nossos filhos aprender, crescer, desenvolver, resolver problemas. Quantos pais alejam os seus filhos emocionalmente porque não permite que ele resolva os seus próprios problemas? Tá o tempo inteiro resolvendo problema pro filho. Tá o tempo inteiro, né, gerando essa redoma de vidro. Então essa flecha nunca é afiada, ela nunca tá pronta. Porque nessa vida, queridos, eu não sei você, mas eu tenho um monte de problema para resolver. E se eu não fosse forte, eu já tinha regado. Eu já tinha ficado no caminho. E às vezes nós precisamos ser fortes. E para treinar, muitas vezes, filhos fortes, flechas polidas. Essas flechas, elas precisam ser resolvedoras de problemas. Mãe, eu tô com uma dificuldade aqui. Sim, vamos sentar aqui. O que é que você pode fazer para resolver a sua dificuldade? Uai, tem pais, queridos, que faz a atividade do filho de casa. Que ela senta para ensinar, ao invés dela deixar ele fazer, não, ela faz. Eu já vi. Que faz trabalho de casa. Que o menino não fez o trabalho, que o menino fez alguma coisa e ela vai lá e dá desculpa pros professores. Sempre ali, ó. O menino apronta, em vez dela sentar com o marido. Eu falei assim, ó, traz ele aqui, ó. Olha aqui, ó, ele fez isso, isso e isso. Qual é a atitude que nós vamos ter? Qual é a correção? Qual é a direção? Qual a orientação que nós vamos dar pra ele? Não, meu marido não pode saber de nada, porque senão ele vai corrigir. Eu não quero que ele corrija. Só que amanhã, querido, você não tem uma flecha pra lançar, porque ela tá toda torta. Você não tem essa flecha pra lançar. Porque quem ama, corrige. Quem ama, dá direção. Quem ama, diz não. Quem ama, queridos, faz o polimento dessa flecha, tá? Bruna falou, aqui na minha casa tem um dia de muitas lutas pra polir a flecha, pois meu esposo tá desviado. E ensina tudo do mundo pros meus filhos. Olha só. Isso aí é o jugo desigual. Um ensina uma coisa, outro ensina outra. Só que eu tenho que entender, Deus me levantou eu dentro dessa casa. Deus me levantou. Então eu vou me posicionar. E senta com o marido, Bruna. Conversa com ele, traz a real pra ele. Porque ele não é criancinha, não. Diga pra ele o que a gente precisa forjar os nossos filhos, queridos.
Rosana falou que ama frustra, eu concordo. É permitir que os nossos filhos vivenciem a jornada da vida, aprendam a levantar, a ser resilientes, a resolver problemas, a crescer, a ser forte. A flecha, ela precisa ser polida. A flecha, ela precisa ser restaurada. A flecha, ela precisa ser preparada para lançar no alvo. E a primeira coisa que você precisa fazer na sua vida é entender o seu próprio propósito. E às vezes, queridos, nós queremos tratar os nossos filhos, mas nós estamos doentes, nós estamos feridos, nós estamos machucados. Entende isso? Certa feita, eu comecei muito a trabalhar com a educação de pais. Eu não vou dizer educação de filhos, porque a educação era dos pais. E eu orei ao Senhor, eu não queria, mas não queria de jeito nenhum. E eu orei ao Senhor, passa de mim esse cálice, mas ele não passou. Inclusive eu escrevi um livro a respeito disso, eu coloquei esse livro em PDF lá, depois você vai lá, leia o livro, ele faz parte da nossa campanha aí de 5 dias. É um livro muito precioso e eu creio muito que foi um livro ali construído com lágrimas, com choro e com direção do Espírito de Deus. E eu lembro que enquanto eu estava nessa jornada, eu falei, Senhor, né? E eu conversando com Deus, e Deus me deu uma visão. E ele me mostrava os peixinhos, e ele me mostrava o aquário. Aí ele falava assim, Sumaí, mesmo que você tire os peixinhos desse aquário, você trate os peixinhos, você cure os peixinhos, você restaure os peixinhos, quando você colocar de volta, eles vão adoecer. Sabe por quê? Porque o aquário tá sujo. Eu falei assim, eu não tô entendendo muito bem. E ele falou assim, ó, os peixinhos são as crianças, jovens, adolescentes. Mas o aquário é os pais. Os pais estão doentes. Eu preciso que você trabalhe com os pais. Eles estão doentes. O problema não está nos peixinhos, está nos pais. Olha só, a grande questão não estava no peixinho. O peixinho eu tirava, eu cuidava rapidamente. E é interessante, queridos. Eu não sei se é um dom de Deus, mas se você vê eu trabalhar com adolescente, você vê eu trabalhar com criança, meu Deus, é muito poderoso. É rápido, né? A gente gera uma movimentação muito rápida, eles crescem muito rápido, eles aprendem muito rápido, eles entendem muito rápido. Uau! Eu sou apaixonada. Né? Criança muito pequena, eu sou perigosa, porque dá vontade de comer eles. E eu aperto. Então, se você tem um, né, a gente mantém a distância assim. Mas presta atenção. Deus, ele falou, precisa limpar o aquário. Precisa limpar os pais. Precisa de reestruturação. Precisa de restauração nos pais. Pais doentes geram filhos doentes. Pais feridos vão ferir filhos, que vão ferir netos, que vão ferir bisnetos. Você vê uma repetição de padrão o tempo inteiro. De pessoas que repetem o padrão da mãe e do pai. Pessoas que carregam bloqueios que não era para ser seu. Mas você carrega bloqueios para uma vida dos seus filhos. Pegaram bloqueios que não eram deles, mas eram seus. E é por isso que nós precisamos, queridos, abrir os nossos olhos. Nós precisamos escolher a vida de Deus para entrar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, para fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Como flecha na mão de um valente. Quem é o valente, querido? Quem é o guerreiro? É alguém que foi forjado, é alguém que foi treinado, é alguém que foi curado, é alguém que foi restaurado, transformado, é alguém que está pronto para colocar a flecha na direção certa. Ele prepara e ele atira em direção ao alvo. Só que para eu atirar em direção ao alvo, eu preciso ter clareza para onde é que eu estou atirando os meus filhos. Tem um monte de pai que serve a Deus que fala assim, não, eu estou criando filho para o mundo. E realmente, depois você come o fruto da sua boca. Não, eu estou criando filho para a eternidade. Eu estou criando filho para reverberar nessa geração, para fazer a diferença. E eu estou criando filho para a eternidade. A educação que eu estou dando é para a eternidade. Eu não estou falando apenas de uma educação passageira, de uma educação que passou e acabou e amanhã o seu filho virou um doutor, virou ou se transformou aí e fez algumas escolhas. Não, eu estou falando de uma educação que além das escolhas cotidianas, além das escolhas comuns que ele vai fazer de casar, de ter filho, de trabalhar, de uma profissão, além dessas escolhas, que eles possam escolher servir a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Uma educação que vai fazer com que os seus filhos passem uma eternidade com Deus e não sem Deus. Filhos como flecha.
A palavra que nós lemos essa manhã, os nossos filhos são herança do Senhor. É uma herança de Deus para as nossas vidas. É um presente de Deus para nós. E nós precisamos olhar para esses presentes de Deus e saber, Deus me deu uma responsabilidade. Eu estou com uma grande responsabilidade na minha mão. E eu preciso forjar esse presente. Eu preciso colocar essa flecha alinhada. Eu preciso polir essa flecha. E eu preciso entender, pelo Espírito de Deus, qual é o alvo, qual é o propósito, qual é o destino de Deus para a vida dos meus filhos. E então, eu vou com uma mão firme, com uma postura ousada. Porque se esse guerreiro ele for vacilante, se esse guerreiro ele não sabe o que ele quer, se esse guerreiro ele não tem clareza, se esse guerreiro não tem uma postura firme, ele faz sabe o que, queridos? Ele treme a mão na hora de lançar. Ele treme a mão na hora de dar destino para esse filho. E eu vejo muita gente dizendo assim, ah não, espera seu filho crescer, ele vai escolher o que ele quer, o que ele... sair é o tiro no pé que você pode dar para sua vida. Sabe por quê? Porque nós influenciamos os nossos filhos enquanto eles são pequenos, principalmente. Quando seu filho é pequeno, você exerce uma influência gigantesca. Você pode ensinar a respeito de Deus. Você pode ensinar a respeito de princípios. Você pode ensinar a respeito de valores. Você pode trazer orientações. E tudo que você trouxer, ele vai dizer, uau, é isso. Quando seu filho vai crescendo um pouco mais, quando ele começa a entrar na adolescência, ele começa a olhar pra você e ele começa a falar assim, será que isso aqui é verdade? Ele começa a comparar o que você fala com as suas atitudes. E ele começa a te ver com os olhos, ouvir com os olhos. Ele fala assim, minha mãe fala isso, mas olha a atitude dela. Minha mãe fala pra eu agradecer, mas ela reclama. Minha mãe fala que é pra ter fé, mas ela não tem. Minha mãe fala que Deus vai abrir a porta, mas ela não acredita. E ali, naquela adolescência, naquela fase que é um novo nascimento. Eu chamo a adolescência de um novo nascimento. O menino, ele ali, a menina está num processo de muitas transformações, muitas mudanças, muitos processos ali, muita influência. Eu vou dizer para você, filho mal criado, trabalho é redobrado mesmo. Porque o tempo que você precisava investir, muitas vezes você não teve essa possibilidade de investimento. Esse guerreiro, ele aqui é um guerreiro forjado. Deus quer forjar você. Deus quer alinhar você primeiro. Deus quer tirar escamas dos seus olhos. Deus quer que você adentre em um lugar de clareza, de propósito. Deus quer que você seja curada, restaurada, realinhada, direcionada. E então, depois de ser preparada como essa guerreira, você vai fazer o quê? Vai alinhar e direcionar a vida dos nossos filhos. A grande questão é que nós queremos cuidar dos peixes sem limpar o aquário. E tem mães que procuram psicólogos, ajudas, tem mães que procuram outras pessoas para ensinar, orientar. Mas em momento nenhum ela para dizer assim, rapaz, deixa eu dar uma olhada para mim. Tem um aquário aqui que precisa de limpeza, precisa de cura, precisa de restauração. Entende? E tem muitas flechas que, ao invés de serem polidas, elas são cegas. Tem muitas flechas que ficaram toda torta porque elas não foram alinhadas em Deus. Tem muitas flechas que a mão do guerreiro é trêmula porque esse guerreiro, ele não tem clareza nem para ele. Ele não consegue nem viver o seu próprio processo. Entende isso? E eu creio, queridos, eu creio que Deus nos chamou, como a palavra dele diz, guerreiros, para lançar os nossos filhos no alvo, na direção certa, com a mão firme, ousada, com uma visão de águia, uma visão que consegue ver além das possibilidades, uma visão de alguém que entende identidade, propósito, de alguém que sabe porque sabe, que mesmo diante das lutas, das guerras, de todas as situações, que Deus tem um projeto para o seu filho. E você vai lutar até que esse projeto se cumpra. Até que o plano
da eternidade de Deus se cumpra para a vida dos seus filhos. Essa visão é uma visão que nós precisamos construir no lugar da presença de Deus. Essa visão é uma visão ousada, uma visão de longo alcance. Ninguém atira a flecha aqui do lado. Eu vou botar a flecha aqui. Não. Nós atiramos a flecha para longo alcance. A gente mira um alvo e a gente atira essa flecha. Nós somos influenciadoras da nossa casa, dos nossos filhos. Nós somos pessoas que podemos influenciar por meio das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas escolhas, por meio das nossas palavras, por meio da nossa postura, por meio da nossa oração. Tem uma coisa que influencia a vida de filhos, que eles nem sabem. Talvez os seus filhos já estejam em uma idade que ele não quer te ouvir mais. Mas ele não pode parar a sua oração, seu clamor. Clamor que você coloca diante de Deus. Nós precisamos trazer essa visão, essa percepção de um propósito. Eu não sei se você já conversou com seus filhos a respeito de propósito, mas a nossa atividade de hoje é conversar a respeito de propósito. Mesmo, pastor, meu filho é muito pequeno, é um bebezinho, fale de propósito para ele. Diga para ele, filho, Deus tem um propósito para você. Antes de você nascer, Deus tem um plano para sua vida, tem um livro na eternidade com o seu nome. Existe um propósito de Deus. Pastor, meu filho não está entendendo nada. Tá. A alma dele entende. Queridos, tem pais que falam assim, quando meu filho crescer eu vou ensinar. Não, você ensina dentro da barriga. Você ensina para um bebê. Você ensina a palavra, você declara sobre ele a palavra. Você ensina para ele. Ele olha para você assim, você fala, não tá entendendo nada. Ele tá entendendo. A alma dele entende. Entende o que você tá falando. E você precisa, em nome de Jesus, falar de propósito pro seu filho. Pastora, eu não sei. Eu não sei nem o meu propósito. E eu quero que você, se você não sabe o seu propósito, eu quero que você pare, em nome de Jesus, para trazer foco no descobrimento do seu propósito. Porque pior do que a morte é viver uma vida sem propósito. Porque nós temos tantas pessoas, queridos, sem vontade de viver. Porque nós temos tantos adolescentes que estão se automutilando, que estão pesquisando a respeito de suicídio. Certa feita eu fui fazer um encontro com adolescentes e ali tinha só adolescente cristão, filho de pastor e tudo. E a gente fez uma roda de cura. E naquela roda eles abriram o coração e 90% daqueles adolescentes já tinha se automutilado e já tinha pensado em suicídio. 90%. Pai sabia? Nem sonho. Nem sonho. Sabia nada. Não tinha noção do que estava acontecendo. Aqueles adolescentes, se você perguntasse para eles, qual o seu propósito? Qual a visão de futuro que você tem? Eles não têm. Eles não têm a mínima ideia. Propósito? O que é isso? Meu porquê? Motivo para existir? Não sei. Então, pessoas que não têm um porquê, que não têm propósito, que não têm um motivo pelo qual acordar pela manhã, ela vive uma vida, muitas vezes, que não faz sentido. O que as nossas crianças precisam? O que os nossos adolescentes precisam? De propósito. De saber que eles não estão aqui por acaso. De saber que eles não são obras do acaso. Que eles são plano de Deus. De saber que lutas, situações, circunstâncias, problemas, inclusive muitas vezes dentro do próprio lar, estão forjando eles para um propósito. Para aquilo que Deus preparou, reservou desde a eternidade para a vida de cada um deles. E hoje é dia de você falar de propósito para o seu filho. Hoje é dia de você. Pastora, como que eu vou falar de propósito? Lá no livro que eu passei para vocês tem um capítulo só de propósito. Dá para você aprender e ensinar. E dá para você também fazer a atividade que está lá dentro do livro. Queridos, esse livro, em PDF, né, eu disponibilizei para todo mundo que está dentro do grupo. Você vai ler, procura lá o capítulo de propósito, você vai ler hoje esse capítulo, você vai falar com seu filho, mesmo que ele seja bebê, você vai falar com ele, você vai orientar, você vai ensinar. E em nome de Jesus, se você não sabe qual o seu propósito, eu acredito que a partir de hoje, seja o tempo de você começar a se posicionar para dizer assim, eu vou buscar, em nome de Jesus, ter um sentido para minha vida, ter clareza do meu propósito.
No sábado, eu tô fazendo um treinamento, que é um treinamento, uma imersão. Ela vale por 6 semanas de treinamento. Imersão Transfiguração. Nesse treinamento, uma das coisas que eu trabalho é propósito. Propósito, desbloqueio emocional, mas é muito poderoso. Esse treinamento é um dia que vale por 6 semanas. Um alto impacto emocional. Se você não tem clareza de propósito, se você se vê em diversas formas bloqueada em diversas áreas, eu quero aconselhar você a fazer parte desse treinamento. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Não tem como você sair de lá como um aquário sujo. Não tem. O nome do livro é Criação de Filhos, uma obra em construção. E nós estamos construindo a educação dos nossos filhos. Nós estamos em construção, forjando essa flecha para que a gente atire em direção ao alvo, em nome de Jesus. Como eu procuro esse PDF? Você vai entrar no link da bio, tem o Telegram, e você vai no grupo, tá o livro salvo lá no grupo. A palavra de Deus para nós essa manhã: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos deu, nos dá. Flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Deus te deu uma flecha. Você pode deixar essa flecha torta, você pode deixar essa flecha sem o fio certo para atingir o alvo. Mas você pode alinhar a sua flecha, forjar essa flecha. Você pode afiar essa flecha. E você pode ir sem mão trêmula, muito ousada, com alguém que enxerga a longo prazo. Você pode esticar essa flecha e você pode lançar exatamente no alvo, na direção que o Espírito de Deus conduzir, direcionar para a vida dos seus filhos. Como que você vai descobrir isso? Só na presença de Deus. A gente tem condição de descobrir o alvo. A gente tem condição de ter clareza de propósito. Mas o primeiro passo que você precisa dar é ter clareza do seu propósito. Eu não posso dar o que eu não tenho. Presta atenção. Eu não dou o que eu não tenho. Eu só dou o que eu tenho. Por isso que tem muitos filhos bloqueados, feridos, machucados, flecha torta, flecha sem fio, flecha que não está afiada. Por quê? Porque os guerreiros estão inaptos para atirar essa flecha. O primeiro preparo é nosso. A primeira cura é nossa. Ah, eu vou curar meu filho. Se cure. Restaure a sua vida. Realinhe a sua jornada. Tenha clareza, tira escamas dos seus olhos, para que você veja claramente e para que você adentre nesse novo nível. Então, eu vou falar para você. Sem muita coisa, você vai começar a ver esse mover de Deus dentro da sua casa. E nessa manhã, junto com você, nós vamos orar pela nossa casa, pelo nosso lar. O meu óleo é esse, tá? Eu não sei se você separou o seu olhinho, seu óleo. E eu quero que você, junto comigo, você possa orar pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu casamento. Eu vi muitas mães falando aí, pastora, o problema aqui em casa é o meu esposo. Queridos, você não pode mudar seu esposo, eu já vou te avisando. Você não pode mudar ele. Você não tem poder para mudar seu esposo. Mas você pode mudar. E quando você muda, tudo muda. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Quando você muda, tudo muda. Quando você muda, você começa a ver educação de filhos. Você começa a ver situações de casamento sendo transformado. Suas amizades, as áreas da sua vida que estavam desalinhadas começam a se alinhar. Por quê? Porque você mudou. Você precisa mudar. Eu preciso mudar. E essa mudança é todo dia. Se chama transformação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tá bom? Então nós vamos fazer um ato profético. Um ato profético. E nós vamos, assim como aquele povo que ungiu os umbrais da sua casa. Como um ato profético, queridos. Quando aquele povo estava no Egito, Deus disse para eles: mata um cordeiro. Pega o sangue do cordeiro e passa nos umbrais da porta. E quando vocês passarem nos umbrais da porta, o anjo da morte ele vai passar hoje. E quando eles verem o sangue, quando o anjo da morte olhar e ele vê o sangue passado na casa, ele vai entender que essa casa está separada. E ele não vai entrar nessa casa.
Ah, o óleo tem poder? Não, a nossa fé tem poder. A fé no Senhor. Jesus tem poder. Poder para salvar, libertar, restaurar. Mas o ato profético é uma maneira da gente ativar a fé. O ato profético nos faz ativar a fé. Eu já contei de vários atos proféticos que eu já fiz na minha vida. Então, ativar a fé por meio do ato profético. E nessa manhã nós vamos ativar a nossa fé, sabe, fazendo o quê? Ungindo. Eu lembro que quando meu marido não servia a Deus, eu ungia a roupa dele, eu ungia o chuveiro que ele tomava banho, ativando a minha fé. E eu dizia, Senhor, quando essa água cair no corpo, que o Senhor restaure, que o Senhor convença do pecado, do juízo e da justiça. O nome disso é um ato profético. Eu estou pela fé, dando passos. Eu estou pela fé, crendo que existe um mover sobrenatural do Senhor. Na minha casa, na minha vida e na minha família. Pega o óleozinho que você separou dessa manhã. E nós vamos ungir a nossa casa, os umbrais, nós vamos ungir as portas, nós vamos ungir o chuveiro, nós vamos declarar vida, unge as camas, pega assim, ó. E nós vamos, em nome de Jesus, orar juntamente nessa manhã, nós vamos passear pela casa e nós vamos clamar. Senhor, nós oramos agora, nós separamos esse óleo que essas pessoas separaram aí na casa delas. Senhor, e tira do uso comum e coloca para um uso sobrenatural, extraordinário na tua presença. Senhor, nós queremos nessa manhã declarar que nós vamos dar passos de fé, fazendo um ato profético, ungindo a nossa casa, o nosso lar, crendo que o Senhor está fazendo e agindo poderosamente dentro da nossa casa e do nosso lar. Eu quero que você coloque a sua mão nos lugares da sua casa, que você vá colocando as mãos nas paredes, que você vai ungindo cada ambiente da sua casa, vai na cozinha, caminha pela sua casa e vai orando. Senhor, nós oramos nesse dia, nós levantamos um clamor, Senhor, e nós colocamos diante do altar do Senhor cada parte da nossa casa. E nesse momento, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos repreender toda obra contrária dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Nós repreendemos todo espírito maligno, toda palavra de maldição que foi lançada sobre a nossa casa. Nós repreendemos, Senhor, toda obra contrária. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito de engano, de mentira, todo espírito de automutilação, todo espírito de suicídio, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós repreendemos, ó Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor, toda palavra de maldição lançada sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que não procede da Tua presença e do Teu Espírito Santo. Ó Deus, que nesse dia o Senhor possa tocar aqui, Senhor, famílias, que o Senhor possa fazer um mover dentro da nossa casa. Senhor, nós ungimos, Senhor, a nossa cozinha. Declaramos, ó Pai, que cada alimento feito dentro da nossa casa, Senhor, vai honrar o Teu nome. Nós declaramos, Senhor, que não vai faltar alimento na nossa casa, que não vai faltar o suprimento do Senhor na nossa casa. Nós, Senhor, ungimos, Senhor, os quartos. Nós ungimos, ó Deus, os quartos e nós declaramos, ó Pai, que em nome de Jesus, que todas as vezes que a nossa família, Senhor, deitar para dormir, Senhor, o Senhor vai trazer sobre eles o sono do justo. Nós declaramos que os nossos filhos dormem bem, que a nossa vida, Senhor, é guardada pelo Senhor. Nós oramos, ó Pai, nessa manhã e nós apresentamos, ó Pai, cada espaço da nossa casa. Nós repreendemos, Senhor, na autoridade do Teu nome, todo espírito de rebelião, todo espírito de contenda, todo espírito, Senhor, de desobediência. Senhor, nós queremos ungir, Pai, ó Deus, cada parte, Senhor, desde os registros, chuveiros da nossa casa, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa se manifestar, ó Deus, através dos banhos, que o Senhor possa se manifestar em cada passo que nós venhamos dar, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor faça uma obra sobrenatural dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, dentro, Senhor, da nossa família, que nós possamos experimentar o novo, ó Deus, assim como o Senhor fez ali no Egito, Senhor, quando aquelas pessoas ungiram as suas casas com o sangue de Jesus. E nós oramos agora, Pai, passa o sangue do Cordeiro sobre as nossas casas, ó Pai, e livra, Senhor, de todo mal, livra, Senhor, de toda opressão, livra, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós colocamos as redes sociais diante do Senhor, ó Pai, tudo aquilo que é ligado dentro da nossa casa, Senhor, nos dá o discernimento do Espírito, Pai, para que nós possamos entender o que procede do Senhor e o que não procede do Senhor. Nós oramos nessa manhã, Pai, e nós queremos apresentar diante do Teu altar, ó Deus, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Nós queremos declarar a unção do Senhor sobre a nossa casa, mudança, transformação, restauração, realinhamento, Pai, santo, profético do Senhor. Que o Senhor possa quebrar toda maldição, toda maledicência sobre as nossas vidas. Senhor, se tem algum objeto dentro da nossa casa, Pai, que tem sido consagrado a demônios, que nesse momento o Senhor possa repreender, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos mostra todo objeto, nos mostra, Senhor, qualquer ponto de contato
que tenha dentro da nossa casa, do nosso lar, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, e que nesse momento o Senhor possa trazer à nossa mente, Pai, qualquer objeto que possa ser um ponto de contato dentro do nosso lar e da nossa casa, e que em nome de Jesus o Senhor possa nos mostrar, ó Pai, para que nós possamos retirar esses objetos, retirar, Senhor, qualquer obra de maldição sobre as nossas vidas, realinha, Senhor, a nossa vida na Tua presença, Pai, e que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Nós apresentamos diante do altar, Pai, cada espaço da nossa casa, cada parte da nossa casa, e nós consagramos ao Senhor. Nós declaramos, Senhor, que nesses ambientes, ó Pai, só a Tua presença, só os Teus anjos, que toda presença contrária, maligna, possa ser repreendido na autoridade do nome de Jesus. E nós damos uma ordem agora. Todo o espírito contrário à palavra de Deus possa sair da nossa casa, possa sair da nossa vida e possa ser repreendido na autoridade do nome de Jesus. E nós damos uma ordem fora agora, em nome de Jesus. E nós declaramos, ó Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Nós declaramos que nós e a nossa casa servimos ao Deus vivo. Nós declaramos, ó Pai, que nós e a nossa casa somos como árvores plantadas junto aos ribeiros de água, damos fruto na estação certa, as folhas não caem e tudo que nós fazemos prospera no Senhor. Nós declaramos, Pai, vida de Deus, nós declaramos mudança e transformação em nome de Jesus, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera nas nossas vidas. E nessa manhã, Pai, nós consagramos cada área da nossa casa. Consagramos, Senhor, os quartos. Consagramos salas, banheiros. Consagramos, ó Pai, cada cama. Ó Deus, cada roupa vestida. Consagramos diante do Senhor cada alimento. Consagramos diante do Senhor as nossas vidas. E declaramos, ó Pai, tens liberdade, Senhor, para operar dentro da nossa casa. Tens liberdade para operar dentro do nosso lar. O Senhor é bem-vindo, Pai, na nossa casa. O Senhor é bem-vindo, Senhor. Faz na nossa família como o Senhor quiser fazer. Ó Deus, tudo aquilo que impede Teu agir dentro da nossa casa, Senhor, nos mostra, nos revela, nos direciona, ó Pai, para que nós não venhamos ficar enganados, Senhor. Nos leva para novos níveis na Tua presença. Realinha, Senhor, ó Deus, a nossa vida, Pai, para que nós sejamos realinhados no espírito, na alma e no corpo. E para que o Teu nome, Senhor, seja engrandecido e glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Nós oramos, colocamos diante do Teu altar, Pai, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. E nós declaramos, Senhor, que nenhum mal nos sucederá. Praga alguma vai entrar na nossa casa, no nosso lar. Declaramos que nós descansamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. E é nesse lugar que nós estamos guardados no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém e amém e amém. E louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Nós cremos no poder de Deus que opera infinitamente mais, que você, em nome de Jesus nessa manhã, você possa estar atento ao zelo, cuidado de Deus sobre a sua vida. E a nossa atividade de hoje era ungir a casa, né? Ungir a casa. E a atividade que nós vamos fazer hoje é estar atento também a pontos de contato que você possa ter dentro da sua casa. Pastora, o que é ponto de contato? Às vezes é uma blusa. Às vezes, Nike falou, me deu vontade de vomitar do nada. É normal ter vontade de vomitar. Isso é libertação, tá bom? É normal vomitar. É normal, muito normal mesmo. Mas nós repreendemos todo o mal-estar em nome de Jesus. E, queridos, fique atentos, sabe o quê? Pontos de contato. Tem lugares na nossa casa, eu já vivi isso de uma forma muito clarificada. Eu tenho muitas experiências com a libertação, e isso já foi uma coisa muito clarificada para mim, ao ponto, eu não sei falar inglês, tá? Mas quando eu vou comprar qualquer roupa para os meus filhos, eu vou com o Google Tradutor. Se tiver alguma roupa em inglês, os meninos falam, ai, minha mãe me mata de vergonha. Vergonha é levar demônio para minha casa, isso que é vergonha. Vergonha não, vou olhar tudo antes de comprar. Eu olho tudo, queridos. Eu olho a frase, eu olho a etiqueta, eu olho de onde tá vindo, eu olho tudo, sabe por quê? Porque às vezes por conta de um ponto de contato dentro da sua casa, o demônio ele começa a atuar na vida dos seus filhos, que é a parte muitas vezes mais fragilizada da casa, entende? Então a gente precisa estar atentos, atentos.
Então hoje você vai andar pela sua casa e você vai perguntar ao Senhor: Pai, tem algum ponto de contato na minha casa? Tem alguma coisa aqui? Vou te contar uma experiência rapidamente só para você entender o quanto isso é importante. O meu filho mais velho, hoje ele tem 22 anos, vai fazer 23. Um dia ele estava orando e Deus falou com ele assim: entra no quarto do seu irmão, dos seus 2 irmãos e procura nos brinquedos. Quando eu te falar, eu vou te mostrar o que você tem que pegar. Ele foi no quarto e ele começou a procurar 2 brinquedos. E o Senhor começou a orientar, ele achou o brinquedo. Era um carrinho. Quem ia achar que tinha um capeta no carrinho? Não sabe, né? Um ponto de contato. Um carrinho e outro brinquedo. E o Senhor falou pra ele assim: abre o carrinho. E eu tô vendo esse menino quebrando. Eu falei assim: Abraão, você tá quebrando o brinquedo dos meninos? Ele falou assim: não, mãe, eu tava orando e Deus falou comigo pra buscar os brinquedos e que era pra mim procurar. E ele falou que é esse carrinho e esse negócio aqui. E ele pediu pra eu quebrar o carrinho. E eu tô quebrando. Eu falei: então tá bom, se Deus falou, então vamos ver. Quando ele acabou de quebrar, dentro do carrinho, tinha uma carranca. E essa carranca era luminosa. Quando você apagava a luz, ficava a cara de um demônio ali, ó, no carrinho. Ou seja, tem crianças que não dormem à noite, tem crianças que estão perturbadas, adolescentes. E é o que, queridos? Ponto de contato dentro da sua casa. Isso aqui... pastora, eu não acredito. Não tem problema, queridos. É isso mesmo que o diabo quer que você não acredite, né? O diabo, ele quer que você não acredite que ele tá atuando, que ele tá agindo, que ele tá fazendo. Entende? Atenção, escamas precisam sair dos nossos olhos, tá? Escamas precisam sair dos nossos olhos. Porque a gente precisa estar atento. Porque o reino espiritual, ele é real. Ele é real. O reino espiritual é real. E nós precisamos estar atentos para que a gente não morra no caminho, para que a gente não se perca, para que a gente observe os nossos filhos se perderem, tá? Então hoje, a sua atividade hoje vai ser caminhar pela sua casa e pedir o Espírito Santo: Pai, me mostra. Qual é o ponto de contato que tem aqui na minha casa? O que tem aqui que não glorifica o teu nome? O que tem aqui que foi consagrado a demônios? E você vai tirar isso. Não tenha pena, não. Tô com dó de jogar. Joga fora. Não dá pra ninguém, não. Não tenha pena. Porque isso é sério. Gente, eu já fiz limpeza na minha casa de limpar tudo. Inclusive o testemunho de cura do meu filho. Depois eu posso contar com mais detalhes. Tá muito ligado à libertação, tá? Muito ligado à libertação. Então nós precisamos estar atentos, tá bom? Então, em nome de Jesus. Hoje você vai fazer sua atividade aí. Você vai ter 2 atividades, tá? Hoje. Propósito. Você vai falar de propósito com seu filho. E a outra atividade você vai andar. Principalmente, dê uma faxina no quarto do seu filho. Fica atenta. Fica atenta ao celular. Fica atenta ao que eles estão assistindo. Pastora, como é que é o nome que eles falam? Que eu até esqueci, gente. E a privacidade, né? Eu até esqueci esse nome, privacidade, que aqui em casa ninguém tem privacidade. Não. Privacidade, quando você pagar suas contas, quando você tiver sua vida, você tem privacidade, né? Hoje não. Hoje aqui eu tenho que saber o que tá acontecendo. Eu tenho que saber o que você tá acessando. Eu tenho que saber pra onde você tá indo. Qual o destino que você tá tomando. Porque eu tô aqui pra treinar você. Eu tô aqui como uma guerreira pra lançar, eu e meu esposo, como uma flecha na mão de um valente, lançar essa flecha no alvo certo. Tá bom? Então, em nome de Jesus, se posicione dentro dessa casa. Fácil retomar o território? Não é não. Mas você vai retomar esse território. Você vai retomar o território em nome de Jesus. Privacidade. Os adolescentes gostam muito de privacidade. Ai. Amém. Deus seja louvado. Gente, Joyce falou assim: você muda com atitude. Tive uma visão de um joguinho de salão de beleza que a minha filha jogava e estava deixando ela irritada. Amém. Então, meu povo, hoje nós finalizamos a nossa live aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você preste atenção aí. Vou passar as tarefas escritas lá no grupo. Quem não tá no grupo ainda, entra em nome de Jesus, tá bom? E amanhã nós estamos aqui de volta. Continue seu jejum. Continue a orar 3 vezes no dia. Você vai parar ali, ora pelos seus filhos, ora pela sua família. À noite você vai ungir os seus filhos. Queridos, traz essa prática de ungir os seus filhos e orar por eles todos os dias. Pastor, e o dia que eu não tiver óleo? Ore e ore.
tá? Então, você ora pelos seus filhos, você declara a vida sobre eles. Todo dia, utilize dessa prática. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio em muitos testemunhos que vão ser construídos nesses dias, tá bom? Lembrando que as inscrições da imersão Transfiguração tá aberta. E que vai ser um tempo muito, muito poderoso. Vai ser sábado o dia todo. Vão ser 6 ferramentas comportamentais de desenvolvimento, de crescimento. E eu creio que Deus vai fazer, né, algo assim sobrenatural. O treinamento, queridos, é o meu trabalho. Mas eu não trabalho sozinha, viu? Porque, meu Deus, é incrível, né? É incrível como é impactante a imersão. E eu não tenho condição de fazer aquilo, não. Mas eu desafio você a participar da imersão. Vai ser um divisor de águas para a sua vida, mas para o seu casamento, para a educação dos seus filhos, para a sua vida como um todo, né? Você realmente vai transfigurar sua mentalidade. Essa imersão é tão poderosa que o Senhor me deu uma visão a respeito dela, que as pessoas entravam como uma múmia. Elas estavam como uma múmia, elas mergulhavam em um rio. Quando elas saíam, elas estavam curadas, restauradas e elas não estavam mais mortas, enfaixadas, né? Então, essa imersão é muito, muito poderosa. Então, eu desafio você. O link eu vou colocar na minha bio e eu vou já coloquei também no meu story. Clica lá, faz sua inscrição e vale muito a pena. Muito, 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 muito. Muito poderoso, muito precioso. E eu creio, em nome de Jesus, que você vai ser impactada por essa imersão. Equivale a 6 semanas de treinamento. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Tá bom? Então, beijo no seu coração. Pastora, se eu fizer a imersão, nada acontecer. Eu devolvo seu dinheiro. Pronto, tá tudo resolvido. Agora você tem que fazer a imersão. Viver a imersão. E todo mundo tem que abrir a câmera, então eu tô te vendo. Se você fez ou não, tá bom? Outra coisa, quem for fazer a imersão, eu preciso de um espelho e de uma cartolina pra sábado, tá bom? Então você tem que ter um espelhinho, pode ser aquele espelho de maquiagem, e uma cartolina pra gente trabalhar sábado. Então se for fazer a imersão, corre e compra sua cartolina, prepara o espelhinho, e eu te vejo sábado, né? Vai ser muito poderoso. E amanhã a gente se vê aqui na live. Beijo com cheiro pra vocês, um abraço bem apertado, louvado seja Deus por sua vida. Tamo junto nessa jornada, restaurando filhos pra glória de Deus, no nome de Jesus. Um cheiro.